cassete, aí a gente tinha que rebobinar a fita. Então, rebobina a fita aí depois e vamos dar início, ok? Povo de Deus, dando início então ao nosso estudo, e na verdade se dando continuidade ao que temos visto até aqui, hoje nós vamos partir para o capítulo 6 de Apocalipse. Então, se você tem uma Bíblia, abra aí a sua Bíblia, faça uso dela agora, eu espero, eu aguardo, e nós vamos procurar agora na Bíblia o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada. Achou o livro do Apocalipse? Agora folheie o livro do Apocalipse até visualizar o capítulo 6. A Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos, né? Isso foi feito muito tempo depois, mais propriamente nos últimos séculos, e facilitou muito para a gente localizar determinado texto bíblico. Então, para quem não conhece ainda, não está familiarizado, Pai do Senhor, irmã Luzineide, a irmã Lu, está aí conosco. Seja bem-vinda também em nome de Jesus. Então, para quem não está muito familiarizado, o capítulo é o número maior, o número mais graúdo que aparece aí. E os númerozinhos menores são os versículos. Então, os livros da Bíblia foram divididos então em capítulos e os capítulos em versículos. Então, nós vamos para o capítulo 6 de Apocalipse. E antes de ler, né, nós vamos resumir rapidamente o que a gente já viu até aqui. Ok? Pronto, Apocalipse capítulo 6. Eu vou ler só o capítulo, por agora vamos ler apenas o versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais ou seres viventes, que nós já vimos antes que são querubins, tudo indica, né, que sejam querubins. Então, um dos 4 animais ou seres viventes que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Amém? Pronto, aqui é o nosso ponto de partida. E se Deus nos permitir, a gente vai comentar todo o capítulo 6. Bom, o que já vimos até aqui? João estava preso na ilha de Patmos, quando Cristo aparece a ele. João era o último dos apóstolos, ainda vivo, já em avançada idade. Os cristãos daquele período, final do primeiro século, né, da era cristã, por volta do ano 90, 95 depois de Cristo, quer dizer, depois do nascimento de Cristo, né? Então já havia aí uns 60 anos aproximadamente que Jesus havia morrido, sido crucificado, ressuscitado e voltado para o Pai. Então, os apóstolos e tantos outros pregadores, como Estevão, como Filipe, né, pregaram o Evangelho, anunciaram a palavra de Deus, e o cristianismo assim se expandiu, se espalhou por todo o Império Romano da época. Mas, como a visão lá do capítulo 1, sempre quando a igreja cresce numérica e qualitativamente, a perseguição vem. Então veio a perseguição e muitos imperadores romanos foram bastante cruéis e severos em sua perseguição contra os cristãos. E essa era a situação que os primeiros cristãos estavam vivendo. Então, o livro do Apocalipse, só recapitulando uns pontos importantíssimos, o livro do Apocalipse tem como tema, o tema que amarra todos os eventos que sucedem no livro do Apocalipse, todas as visões, todas as revelações, é o seguinte: a vitória, ou seja, o triunfo de Cristo e de seu povo. O povo de Cristo, que é a igreja. Lembrando sempre, quando falamos de igreja, não é templo, não é edifício, não é denominação nem religião. Igreja significa o povo de Deus, o povo que pertence a Cristo, a comunidade da fé, que está espalhada por todo o mundo. Ok?
Nosso irmão Rafael Santos está aí conectado com a gente também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, irmã Alana também. Paz do Senhor, irmã Alana. Resultado. Então, a revelação do que hoje a gente tem aqui como livro do Apocalipse, pois o próprio nome Apocalipse no grego significa revelação, desvendamento, o descortinar do que está oculto, é justamente para mostrar primeiramente aqueles cristãos do final do primeiro século, mas também aos cristãos de todas as eras, que mesmo que o mal pareça estar triunfando, mesmo que o diabo pareça estar prevalecendo, mesmo que lutas, aflições, angústias, tribulações, pobreza, enfermidades, calamidades, fome, sabe? Não importa qual é o infortúnio que venha a atingir os crentes de alguma forma. O livro do Apocalipse mostra que Deus está no controle de toda a situação e, porque Cristo morreu por nós, triunfou sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o inferno, ele já garantiu a vitória do seu povo. Ok? Paz do Senhor, irmã Silvana, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Muito bem. Então, Cristo aparece no capítulo 1 de Apocalipse, naquela visão gloriosa, não vou detalhar, senão fica exaustivo, que toda vez eu repito. Jesus aparece daquela forma gloriosa, manda João escrever as 7 cartas que a gente vê nos capítulos 2 e 3. As cartas daquelas 7 igrejas, representando a totalidade do povo de Deus. Até o capítulo 3, a mensagem era para a igreja que está já naquele momento sendo atribulada. Porém, a mensagem do Apocalipse não se limita só àqueles crentes que estavam naquele momento em que o Apocalipse estava sendo escrito, que estavam por tribulação, porque a igreja, por estar no mundo, ainda que do mundo ela não seja mais, mas por estar no mundo, até que ocorra a segunda vinda de Cristo, porque a primeira vinda, Jesus veio morrer por nós. É o chamado primeiro advento. Agora, aguardamos o segundo advento, o retorno de Cristo para o seu povo, trazendo juízo e condenação aos ímpios, porém salvação e glória aos que se arrependeram de seus pecados e agora o servem, né? Então, entre a primeira vinda ou advento e a segunda vinda ou segundo advento, todo esse período aqui, ó, o primeiro advento já aconteceu, o segundo advento estamos aguardando acontecer, o retorno de Cristo. Então todo esse tempo que está entre os dois adventos é a era da igreja, também chamada dispensação da graça, que já dura aí 2021 anos. Estamos aí, há 2000 anos, na era da igreja. Então, durante todo esse período, a igreja, como candeeiro, tem que resplandecer a luz, tem que fazer a vontade de Deus, tem que servir ao Senhor e dar testemunho ao mundo, pregando o evangelho. Mas o mundo tenta solapar a igreja, tenta suplantá-la, tenta triturá-la. Então, a igreja ela vai passar essas tribulações até que chegue a consumação de todas as coisas. Então, quando chega no capítulo de número 4, mais exatamente esses capítulos 4, 5, 6, até o 11, né? Até o capítulo 11 de Apocalipse, mostra a oposição do mundo. Mas nesse bloquinho menor de capítulos, 4, 5, 6 e 7, está mostrando as aflições que a igreja passará por estar no mundo. Mas antes de descrever propriamente as aflições, capítulos 4 e 5 nos são apresentados que o trono que está no meio do céu, no meio de toda a criação, que é o centro do universo, é que rege todas as coisas. É o que a gente já viu no capítulo 4. João é chamado então do céu, o cenário muda da terra, vai agora para o céu. João, quando chega no céu, ele vê um trono, aquele ser glorioso que está sentado no trono, que ele só vê o brilho, o refulgor,
o arco-íris celeste esverdeado por cima daquele trono. Ao redor do trono, 24 tronos com 24 anciãos, vestidos de branco, coroa de ouro, que adoram. E junto ao trono há 4 seres viventes, que entendemos ser querubins, comparando com Ezequiel capítulo 1 e também capítulo 10 de Ezequiel também. E nos é apresentado então o Deus, o Pai, assentado ali no trono. Lembrando, era uma visão. João não estava vendo o próprio céu, nem aquelas criaturas que ele vê cheias de olhos, com rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão. Não é uma descrição realística do que há no céu. É uma representação simbólica. Então tudo que ele está vendo é visão. Ok? Muito bem. Então no capítulo 4, João vê o trono de Deus que rege o universo. Quando chega no capítulo 5, ele, dando continuidade à visão, ele vê na mão daquele que está sentado no trono um rolo de livro selado com 7 selos. E aí um anjo brada: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Livro que vimos que representa o plano de Deus, o propósito de Deus para toda a história da humanidade, em especial para a igreja. E João chorou porque ninguém foi achado digno. Então um dos anciãos diz: aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E então ele é digno de desatar o livro. E aí quando ele vai olhar, achando que vai ver um cordeiro, ele vê um leão. Ou melhor, ele olhando achando que vai ver um leão, ele vê um cordeiro. E aquele cordeiro, o cordeiro vai lá, toma da mão do que está sentado no trono o rolo de livro, e toda a criação adora. Aí termina o capítulo 5. Os querubins adoram, se prostram. Os 24 anciãos também se prostram. E aparece também uma multidão de anjos, milhares e milhões de milhões, que engrossam aquele coro celestial, adorando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Foi isso que a gente viu até o capítulo 5. O Cordeiro, que também é o leão, é o forte, é o poderoso, mas é o Cordeiro que se ofereceu sacrificialmente pelos nossos pecados, e por ele ter vencido a morte, o pecado e o inferno, e ressurgido dentre os mortos, ele pode agora dar o start, vamos dizer assim, apertar o botão de start, para que o plano redentor de Deus se desenvolva. Por isso Jesus é o único digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. E agora no capítulo 6, nos vai ser descrito a abertura dos 6 primeiros selos. São 7. Todo o capítulo 6 descreve a abertura dos 6 primeiros selos. E é o que a gente vai ver agora. A abertura de cada um dos 6 selos. O que João vê à medida que os selos são abertos e o que isso representa. Tudo bem? Então essa foi uma introdução geral para a gente ir entendendo, não perder o fio da meada, não perder o raciocínio na explanação do Apocalipse, ok? Muito bem, povo de Deus. Vamos lá então. Então, dando continuidade a essa visão que começou no capítulo 4, perpassou o capítulo 5 e agora adentra o capítulo 6, nós vamos começar então a ler e a descrever. Tá com a sua Bíblia aberta aí? Tá com caneta e papel aí para fazer anotação? Hein? Vai. Se você tá com a Bíblia aberta aí, ó, dá um joinha aí, em nome de Jesus. Oh, glória. Vamos lá, povo de Deus. Então, dando continuidade, João agora descreve. E havendo o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Senhor Jesus. Naquela visão. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais ou seres viventes que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Os 4 primeiros selos vai apresentar, cada um deles, um cavaleiro. Você já deve ter ouvido falar, mesmo quem não lê a Bíblia ou não estudou o Apocalipse,
com certeza já ouviu alguma coisa, mesmo que por alto, acerca dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Pois os 4 cavaleiros do Apocalipse são o que surge na abertura dos 4 primeiros selos, daquele rolo de pergaminho na mão do Cordeiro. Ok? Então a gente vai ver cada um desses 4 cavaleiros e o que eles representam. Eu dei uma rápida pincelada numa oportunidade há umas semanas atrás, quando a gente estava fazendo a live lá da casa do pastor Romário. Mas foi bem rapidinho ali, bem superficial, a gente não aprofundou muito. Hoje a gente vai dar uma aprofundada. Vamos repetir o conteúdo, muito do conteúdo que a gente já falou, porém vamos dar uma explanação mais aprofundada, comparando com algumas passagens bíblicas. Então, quando o Cordeiro quebra o primeiro selo, um dos 4 querubins que estão ali ao redor do trono diz para João: vem e vê. Ele é convocado a olhar e ver o que vai se apresentar. Versículo 2: e olhei, e aí surge o primeiro cavaleiro, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Pronto. Isso é o que João vê quando é rompido o primeiro lacre, quando é quebrado o primeiro selo. Ele vê um cavalo branco com um cavaleiro, e esse cavaleiro tem um arco na mão, arco e flecha, né? Tem uma coroa sobre a sua cabeça, e ele sai cavalgando vitorioso e para vencer. Tá entendendo? Vamos lá. Eu acredito que de tudo que a gente vai falar, eu acho que o que mais vai tomar vai requerer nosso tempo um pouco mais é esse primeiro cavaleiro. Por quê? Lembremos que o livro do Apocalipse ele é cheio de símbolos, imagens, representações, né? Então figuras que têm um significado simbólico. E se há um livro da Bíblia que não sei exatamente se é o mais difícil, mas está entre os livros mais difíceis de serem interpretados, é o livro do Apocalipse. Porque reconhecidamente ele é muito simbólico, muito representativo. Então, a depender do ponto de vista do intérprete, a mesma figura pode tomar vários significados, a depender do ponto de vista desse ou daquele intérprete. Eu estou falando isso por quê? Porque esse primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, ele tem sido explicado de 1001 formas. As 2 principais interpretações acerca desse cavaleiro primeiro, que ele seria o anticristo. Então, quem tem um ponto de vista dispensacionalista, ou seja, que divide a história da humanidade em períodos chamados dispensações, entende que no período da grande tribulação, que durará 7 anos, o anticristo vai surgir no mundo aparentando ser alguém da paz e vai assim conquistar a confiança de todos, vai reunir em si mesmo o poder dos governos de todo o mundo. Então, esses intérpretes entendem que esse cavalo branco é o anticristo, que vem simbolizando uma falsa paz, e ele vem vitorioso para vencer porque ele iria conquistar os governos do mundo, para lá na metade da grande tribulação, ele tirar a máscara, mostrar seu verdadeiro caráter, e ver que e aí será revelado que ele na verdade é um iníquo, é um homem bélico, né? Que é a guerra. Essa é uma das principais interpretações. Então, entender que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Mas tem um outro ponto de vista, em que entende que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo. E esse é o ponto de vista que eu, digamos assim, entendo ser mais coerente. Porém, não me arrogo aqui ser o dono da verdade, tá? Eu estou mostrando apenas que, dentro da visão que eu tenho, dentro do que eu examino nas Escrituras,
a interpretação que é mais harmônica com o ensino geral das Escrituras é que esse cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Agora, você não tem que acreditar em mim, não. Nós vamos juntos aqui, eu quero com você destrinchar essa descrição do cavaleiro do cavalo branco, para ver se as Escrituras apoiariam mais a visão de que ele é Cristo ou outra figura, outro ser. Ok? É o que a gente vai ver agora. Tá? Agora, são as duas únicas interpretações? É o anticristo ou é Cristo? Não, tem gente que interpreta de outras maneiras. Eu estou dando aqui ênfase às duas principais. E estou mostrando que eu entendo que seja Cristo. Agora, por quê? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente lê aqui na descrição dele, primeira coisa, diz no final do versículo 2 que esse cavaleiro sai vitorioso e para vencer. Confira comigo aí no final do versículo 2 do capítulo 6. Ele sai vitorioso e para vencer. Só que, quando você examina todo o Apocalipse, você vai ver que essa ênfase de vitória, ela é dada a Cristo e ao povo que pertence a Cristo. Por exemplo, quando a gente lê aqui no capítulo 5, no versículo 5, quando João está ali chorando porque ninguém é achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para abrir o livro que está na mão do que está sentado no trono, o ancião chega para João e diz assim, ó, João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Está aqui, capítulo 5, versículo 5 de Apocalipse. Que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então veja que Cristo é apresentado no livro do Apocalipse como o vencedor. E digo vencedor com V maiúsculo. Ele é o vencedor por excelência. Ele é o campeão dos campeões. Então o Apocalipse sempre apresenta Jesus como sendo o vencedor maior. O vencedor que conquistou a vitória em favor do seu povo. E a gente vai ver que isso aparece em várias outras passagens. Ok? Outra coisa. O cavalo, a cor do cavalo desse primeiro cavaleiro é branco. E na Bíblia, branco sempre está associado à pureza, santidade e aquilo que é celestial. Só que no Apocalipse fala-se de nuvem branca, cavalo branco, que também aparece no capítulo 19, pedra branca. Lembra que Jesus prometeu? Ao que vencer, eu lhe darei uma pedra branca. Olha que coisa linda. Qual era a cor da cabeça e dos cabelos de Jesus na visão lá do capítulo 1, quando João tem aquela visão do Cristo glorificado? Diz que a cabeça e os cabelos de Jesus eram brancos, alvos como a neve. Então veja que o branco sempre está associado à pureza, à santidade ou à natureza celestial. Por isso que aos santos, aos remidos, quando se vê, tem visão de anjos ou dos mártires lá na glória, eles sempre estão vestidos de... Qual é a cor que eles sempre estão vestidos? De branco. Então, quando a gente faz essas comparações, fica bem claro para a gente, bem evidente, que esse cavaleiro do cavalo branco não deve ser outro senão o próprio Senhor Jesus. Vamos lá, então a cor do cavalo branco. Outra coisa, a coroa que ele tem na cabeça. Diz que foi lhe dada uma coroa. A coroa que simboliza as conquistas, as vitórias que esse vencedor do cavalo branco conquistou. Todas as vitórias, todos os triunfos, todos os ganhos que ele teve em favor do seu povo.
Ok? Graça e paz, missionária Ângela, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Então, quando a gente vai amarrando essas informações, se você nunca tivesse ouvido falar nenhuma interpretação diferente sobre esse cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo branco, você seria levado imediatamente a entender que é Cristo. Mas parou por aí? Não. Vamos lá. Eu já falei aqui que toda vez que se fala de vitória ou ato de vencer, sempre se refere a Cristo ou ao povo que pertence a Cristo. Por exemplo, em cada uma das 7 cartas, lá no final, há uma promessa aos vencedores. E ali os vencedores são sempre os crentes fiéis. Ao que vencer lhe concederei, ao que vencer receberá, ao que vencer será concedido. Em todas as 7 cartas. Sendo que o próprio Senhor Jesus se apresenta aí, lá naquela visão do capítulo 1, quando diz para João, João se prostra, né, cai prostrado aos pés de Jesus, Jesus toca nele e diz, olha, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, toda essa expressão, fui morto, mas estou vivo, porque ele venceu a morte. Tenho na mão as chaves da morte e do inferno, porque ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. A vitória está ali implícita. Está compreendendo? Mas para por aí? Não. As únicas exceções aqui no Apocalipse é o capítulo 11, versículo 7. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. No capítulo 11 fala da vitória da besta contra aquelas 2 testemunhas. A gente vai chegar lá e explicar isso também mais adiante, em outra oportunidade. Ali a vitória é da besta. É uma exceção. E tem outra exceção no capítulo 13, no versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então aqui novamente, a besta que sobe do mar faz guerra aos santos, quer dizer, ao povo fiel do Senhor, e recebe permissão de vencê-los. São as 2 únicas exceções. Mas no restante do Apocalipse, toda vez que se fala de vencer e ter vitória, está se referindo a Cristo e ao povo de Cristo, a igreja. Então eu posso entender que esse cavaleiro do cavalo branco, que saiu vitorioso e para vencer, é Cristo. Mas parou por aí? Não. Temos mais uma passagem aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 19, onde nos é apresentado um cavaleiro montado no cavalo branco. Está aqui, no versículo 11. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O cavalo é da mesma cor do que está lá em Apocalipse 6, 2. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E aí vem a descrição mais adiante. Bom, alguém tem dúvida de que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, versículo 11 para frente, é Cristo? Até porque lá é dito que o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Quem é a palavra viva de Deus? A gente vai lá para João capítulo 1, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, não é isso? João 14. Então a palavra é o Senhor Jesus. Então se o cavaleiro do capítulo 19, que está montado num cavalo branco, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus, por que no capítulo 6, versículo 2, eu tenho que entender que o cavaleiro do cavalo branco é outro? Você está vendo que, olhando o conjunto todo, nós acabamos sendo impelidos a entender que é mais apropriado esse cavaleiro do cavalo branco ser o próprio Senhor Jesus? Mas parou por aí? Não, tem mais. Se a gente ler o capítulo 17 e o versículo 14, aqui mesmo de Apocalipse,
Olha o que diz. Olha a harmonia com o restante do Apocalipse. Estes combaterão, estou em Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Aqui está falando das bestas, né? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, inclui o dragão, tudo mais. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Olha a vitória atribuída ao Cordeiro. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Tá vendo? Não apenas Cristo, mas aqueles que estão com Cristo. E quem são os que estão com Cristo? Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então a vitória é de Cristo e a vitória é da igreja, que acompanha Cristo na luta contra o mal. Você está vendo? Então, quando a gente compara com o contexto geral do Apocalipse, quem é o vencedor? É Cristo. É o vencedor por excelência. E quem é que vence com Cristo? Todos que estão associados a Ele pela fé. Amém? Mas parou por aí? Não. Se nós lermos também aqui em Mateus, no capítulo 10, você vê que não apenas no livro do Apocalipse, fora do Apocalipse também. Então, nos evangelhos, vamos tomar por exemplo aqui Mateus, capítulo 10, versículo 34. Onde Jesus diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque aquele cavaleiro do cavalo branco, ele está saindo pelejando. Mas ele sai vitorioso e para vencer. E Jesus se apresenta desde lá dos evangelhos que ele veio não para trazer paz, no sentido dos relacionamentos. Jesus não veio apaziguar, mas por causa da fé nele, onde uns o aceitam como Salvador e outros não, ele veio inflamar os relacionamentos, de modo que as pessoas se odiariam e passariam a odiar umas às outras por causa da fé em Cristo. Então nisso até os membros da própria família, uns passam a zombar e a desprezar, menosprezar o outro membro da família porque o outro agora virou crente. Mas Jesus deixou claro: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, contextualizando, o cavaleiro do cavalo branco sai vitorioso para vencer, conquistando vidas, conquistando corações, conquistando reinos, não reinos terrenos, conquistando reinos que são as vidas. E isso vai trazer como consequência a espada, ou seja, a inimizade, o rompimento de relacionamentos, porque Jesus faz a divisão, ele é o divisor de águas. Isso vai ficar mais explicado quando a gente falar do segundo cavaleiro, mas vamos encerrar aqui esse raciocínio. Em harmonia também, porque alguém pode dizer assim: mas pastor, há alguma passagem que fique mais claro que esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus? Meu irmão, existe inclusive uma profecia. Leia comigo o Salmo 45 e veja se nessa passagem do Salmo 45, que a gente vai ler agora aqui, veja se você não consegue visualizar o que João descreve aqui em Apocalipse 6, versículo 2. Vamos lá? Salmo 45. Nós vamos ler os versículos 3 em diante. São poucos versículos. O Salmo 45. Aqui. Olha o que diz aqui. Salmo 45, começando no versículo 3. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga. Ó, cavalgar está montado num cavalo. E neste teu esplendor,
cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Olha o versículo 5. As tuas flechas são agudas. Você atira a flecha com o quê, meu irmão? Com uma espada? Você atira a flecha com o quê, meu irmão, minha irmã? Se você for atirar uma flecha, é com estilingue? É com badog? Não. Você atira a flecha com um arco. E o que é que o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 6:2 tem na mão? Um arco. Então diz: as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Então do versículo 3 ao versículo 5, Deus é descrito, mas propriamente o Senhor Jesus é descrito como um cavaleiro que cavalga prosperamente, quer dizer, ele sai em triunfo contra os inimigos, contra os que se levantam contra a verdade, contra o bem, contra a luz. E ele sai pelejando e tem flechas pontiagudas em sua mão, flechas mortais, para lutar contra esses inimigos de Deus. Mas aí alguém perguntaria: mas pastor, esses versículos do Salmo 45 de fato têm a ver com Jesus? Ora, se você ler o versículo de número 6, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Os versículos 6 e 7 do Salmo 45 são citados lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 8, a partir do versículo 8, quando o escritor aos Hebreus demonstra que Jesus é adorado pelos anjos. Os anjos não são criaturas que devem ser cultuadas, mas Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a toda a criação. E aí o escritor aos Hebreus cita esse trecho do Salmo, se referindo a Cristo, dizendo que todos os anjos devem adorar a Cristo. E por isso é citado lá: Deus, o teu trono subsiste para sempre. Isso se referindo ao Filho, mostrando a divindade do Filho. Então fica claro que o Salmo 45 se refere a Jesus. Então, nos versículos 3 a 5, ele é descrito como um cavaleiro que sai vitorioso com flechas pontiagudas nas mãos, o que concorda plenamente com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. Ok? Olha como é que a palavra ela se encaixa, a própria Bíblia se explica. A própria Bíblia se explica. Ok? Então, gente, eu disse que o cavaleiro do cavalo branco iria demandar mais tempo nosso. Então, eu acho que o tempo necessário a gente já falou. Então, dentro disso tudo que a gente já falou, comparando as outras referências, eu acho que ficou bem claro que o mais razoável é entendermos que esse cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus e não outro. Seja anticristo, seja qualquer outra coisa que queiram explicar, não casa, não fecha, pois a Bíblia nos dá mais respaldo para entender que é o próprio Filho de Deus. Ok? Então, quando o primeiro selo é aberto, voltando então agora para a narrativa da visão do capítulo 6, quando o primeiro selo é aberto, surge o cavaleiro do cavalo branco. O que está sendo indicado ali? O início dessa dispensação. Quando Jesus vem na sua primeira vinda, no seu primeiro advento, prega o evangelho, ele vem para morrer pelos nossos pecados, mas isso não é o fim dele, nem está sendo derrotado, pelo contrário, ele está triunfando. Ele ressurge dentre os mortos, glorioso, e agora ele conquista, ele sai vitorioso e para vencer. Então é o primeiro advento. E por meio de Cristo, a igreja também está triunfando. Quando a igreja prega o evangelho, quando a igreja fala a verdade, quando a igreja dá bom testemunho, quando a igreja reflete o caráter do Senhor, então
o cavalo branco continua cavalgando. Cristo está triunfando. Porém, sempre que a igreja cumpre a sua responsabilidade espiritual em cumprir a vontade de Deus, você acha que o inferno vai ficar quieto? Olha o dedinho. Vai ficar não. Não fica não. E aí, nos vai ser apresentado agora o segundo cavaleiro. Vamos lá então para o segundo selo? Agora as explicações vão ser um pouco mais ligeiras, porque a gente tem que chegar no sexto, né? Vamos para o segundo ainda. Então vamos lá. O segundo cavaleiro está aqui no versículo de número 3 e 4. Diz assim: e havendo aberto o segundo selo, Jesus, o cordeiro, né? Visto lá na visão, ele quebra o segundo lacre. E aí mais uma parte do rolo de livro é desenrolada, ou seja, mais uma parte do plano de Deus é desenvolvido. Eita, tem alguém que sempre liga nesse horário, olha. Por favor, irmã Ana Paula, atenda aí, por favor. É sagrado ligarem nesse horário. Vão perdoando, viu, povo de Deus? Atende lá, por favor, para não sair aqui o som. Muito obrigado. Muito bem. Voltando. Estava no versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, ou segundo ser vivente, o segundo querubim, também dizendo: vem e vê. E aí, Ana Paula, por favor, a conversa está saindo aqui, obrigado. Ana Paula esquece que o som pega aqui, vocês vão participar da conversa dela no telefone. Bom, versículo 4. E saiu outro cavalo, segundo cavalo, da cor vermelha, um cavalo vermelho. Vermelho lembra o que, povo de Deus? Sangue. E sangue remete ao quê? Morte. Não é isso? Então, ou seja, não uma morte qualquer, mas fala de morte violenta. Que a pessoa pode morrer sem sangrar. É verdade ou não é? Mas quando fala da cor vermelha, a própria cor já chama a atenção para derramamento de sangue. Isso fala de morte violenta. Mas vamos ler o restante da descrição. Então, um cavalo vermelho. E ao que estava assentado sobre ele, foi dado, preste atenção bem nessas expressões, foi dado, ou seja, foi concedido, foi autorizado. Essa expressão é importante, não esqueça. Foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Uma grande espada. Pronto. Segundo cavaleiro veio para tirar a paz da terra, para que as pessoas se matassem umas às outras, e lhe foi dada uma grande espada. Só que, a princípio, há alguns intérpretes que entendem esse segundo cavaleiro como sendo indicativo de guerra. Nação contra nação, reino contra reino, guerras que englobam nações inteiras, ou até grupos de nações que se aliam contra outros aliados, né? Só que um exame mais cuidadoso do texto vai nos chamar a atenção de que aqui não está se referindo à guerra, à violência no sentido de guerra, mas a uma violência mais pessoal, algo mais focado no indivíduo do que em nações. Por que nós dizemos isso? Primeira coisa, o cavalo vermelho vem depois do cavalo branco. Ele é o segundo na ordem. E o que é que nós falamos aqui? O cavalo branco, sendo Cristo, que vem triunfando e por meio da sua igreja continua conquistando, sai vitorioso e para vencer. Você vai reparar que sempre quando a igreja está cumprindo a sua função, isso é na história, pode pegar os 2000 anos de história do cristianismo,
E você vai ver que sempre quando a igreja está prosperando, anunciando o evangelho, quando eu falo prosperando não é materialmente, mas prosperando no anúncio do evangelho, conquistando vidas, convertendo corações, reconciliando o mundo com Deus, essa fase gloriosa da igreja, de triunfo da igreja, ela é acompanhada de um levante por parte do mundo. Uma perseguição que muitas vezes chega ao ponto de ocasionar a morte, o martírio das testemunhas do Senhor Jesus. Na própria Bíblia, você lê lá em Atos dos Apóstolos, a igreja estava ali em Jerusalém pregando. E o que diz Atos dos Apóstolos? A cada dia o Senhor acrescentava as almas que se haviam de salvar. A igreja de Jerusalém crescendo, estava todo mundo feliz, satisfeito. Os irmãos mais ricos vendiam suas propriedades, distribuíam com os mais pobres. E aí, sabe, assim, eles tentavam diminuir aquela pobreza dos irmãos e ter uma comunidade mais igualitária. Estava tudo indo muito bem. Mas quando estava tudo indo bem, a igreja de certa forma se acomodou em só pregar porque os cristãos eram formados de judeus e eles se acomodaram a pregar só para os judeus. Deus teve que permitir uma perseguição, cujo estopim foi a morte de Estevão em Atos capítulo 7. E com a morte de Estevão, teve a primeira dispersão dos cristãos. E aí Filipe foi para Samaria, outros foram para Antioquia, da Síria, e o evangelho se disseminou. Isso é um ciclo que sempre sucede na história da igreja. Quando os cristãos estão fazendo ali a vontade de Deus, está tudo indo bem, de vento em popa, vem o levante, vem a perseguição. E há algumas características aqui do texto que indicam que é esse o significado do cavalo vermelho. Não é guerra, não é nação contra nação, mas é a perseguição religiosa. É irmão matando irmão, por causa da fé em Cristo. Vamos ver o que o texto nos lança luz sobre isso. Primeira coisa é que eu quero chamar a sua atenção, é que diz aqui, que no final do versículo 4, que foi dada ao cavaleiro do cavalo vermelho uma grande espada. Só que essa palavra espada, que muitas vezes as pessoas associam logo, espada é guerra. Espada é luta, né? Como os exércitos da antiguidade lutavam com espada. Porém, a palavra no grego aqui, a palavra original para espada, não é a palavra para espada de soldado que luta na guerra. É uma palavra específica. Eu ia até me arriscar aqui a fazer uma pronúncia no grego, deixa eu ver se eu consigo. A palavra é makaira. E fala de uma grande espada, então é makaira megali, né? Megali em grego é grande. Então, makaira megali, uma grande espada. Só que essa palavra, makaira, ela significa uma adaga sacrificial. Não é uma espada comum para se usar na guerra, mas é uma adaga, uma espécie de espada, porém usada em rituais sacrificiais. A versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, na descrição que faz lá, quando Abraão, Gênesis capítulo 22, você lembra? Gênesis 22. Quando Abraão vai oferecer Isaque em sacrifício, diz que ele tinha um cutelo na mão. A versão grega diz que Abraão tinha uma macaira na mão. Entendeu? Quer dizer, uma adaga sacrificial. Quer dizer, ele estava ali na iminência de fazer um sacrifício. Ele não chegou, mas ele chegou na iminência de sacrificar Isaque. Então é interessante, a versão grega diz que Abraão estava com uma macaira. Uma espada, mas quer dizer, não uma espada, uma adaga sacrificial. Então, essa espada do cavaleiro vermelho, então não é guerra, mas é martírio, é morte aos cristãos. Você está entendendo? Então não é uma guerra generalizada, mas é uma violência focada
no assassinato de cristãos. Está entendendo? Eu espero que sim. Então, isso concorda com o que está em Mateus 10:34, que nós já citamos. Jesus dizendo, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Vim trazer macaira. Morte aos que são fiéis a mim, que serão mortos, odiados, perseguidos e mortos por causa da fidelidade a mim, diz o Senhor. Então o cavaleiro do cavalo vermelho representa perseguição religiosa, carnificina, sacrifício dos cristãos. E isso não está falando só do período da grande tribulação, não. Está falando que isso vai ocorrer em toda a época da igreja. Em um lugar mais, em um lugar menos, em um lugar com maior intensidade. Tem épocas que a igreja goza de uma paz, de uma liberdade, você pode pregar à vontade, mas tem lugares onde os cristãos são violentados, agredidos, espancados e até mortos. Então o cavaleiro do cavalo vermelho representa essa perseguição religiosa que pode culminar em morte aos cristãos. Ok? Porém, eu disse a você, preste atenção no seguinte, está escrito que foi dado, foi concedido. Esses infortúnios, essas perseguições, essas aflições, essas tribulações estão debaixo da autoridade de Deus. Nada vai acontecer fora do controle de Deus. Então, se sucede, se isso alcança a igreja, Deus sabe que isso vai trazer algum benefício ao seu povo. Isso vai fazer com que o seu povo cresça na dependência dele, cresça em confiar em Deus, se separe mais do mundo, viva uma vida ainda mais dedicada ao Senhor. Então, tudo foi concedido por Deus. Lembre da visão do trono no capítulo 4. Ele está regendo o universo. E o Cordeiro no capítulo 5 que nos é apresentado, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero que tenha ficado claro. Então, quando diz aqui, só para a gente terminar esse segundo cavaleiro. Quando diz aqui também, que no versículo 4 ainda, foi dado a ele, né, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Se matassem. A Bíblia, ela tem palavras específicas lá no original para se referir a uma morte, vamos dizer assim, uma morte mais generalizada, tipo uma doença que sai matando todo mundo. Mas ela tem uma outra palavra mais específica quando se fala de assassinato. Quando alguém, de forma premeditada e com dolo, tira a vida do próximo. Então não foi um acidente, não foi uma doença, não foi uma fatalidade. Mas alguém planejou, arquitetou, alimentou uma semente maligna no coração de ódio e foi lá e, depois de esquematizado tudo, foi lá e deu cabo da vida do seu próximo. Então quando diz aqui que também foi dado que as pessoas se matassem, usa essa palavra para assassinato. Você sabe que numa guerra não há assassinato. Numa guerra você mata ou você morre. Ali você tem que cumprir aquela lei da guerra, ou mata ou morre. Então não se fala na guerra em assassinato, especificamente. Assassinato ocorre em época de paz. Eu não tenho motivos para matar ninguém está me ameaçando, mas eu não gosto dele, não fui com os cornos dele, ele me olhou assim meio atravessado, então eu vou lá e mato ele. Isso é assassinato. Tirar a vida de alguém por motivo fútil. Isso é assassinato. Eu não tô me protegendo, sabe? Não é legítima defesa. Não é o que, assim, tem discussões, né? Mas poderia justificar de eu tirar a vida de alguém, porque se eu não matasse ele, ele me mataria. Mas não é esse o caso. Está se falando assim em épocas em que o outro não reage, o outro não apresenta perigo, mas eu vou lá e dou cabo da vida dele. Então é essa palavra que é usada aqui. Então isso reforça
o sentido de que o cavaleiro do cavalo vermelho está falando de sacrificar os crentes, de matá-los na forma de assassinato. É a carnificina. Ok? A gente poderia citar alguns exemplos aqui, mas para a gente ganhar tempo, senão a gente vai ficar aqui, vai se alongar um pouco. Tá bom? Muito bem. Versículo 5, vem agora o terceiro selo. Podemos ir lá para o terceiro selo? Versículo 5, 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, terceiro animal, o terceiro ser vivente, o querubim, dizendo, vem e vê. E olhei, diz João, né? E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. O cavaleiro do cavalo preto tinha uma balança. Balança serve para você medir, né? Conferir. A gente geralmente fala o peso, né? O peso das coisas. Na linguagem da física seria a massa das coisas, da matéria. Então assim, você pesa aquilo que tem que ser contado. É algo que está regrado. Olha, 1 quilo, meio quilo, 800 gramas. Quer dizer, algo que está escasso. Porque quando uma coisa é abundante demais, quando uma coisa tem muita fartura, as pessoas não se preocupam muito em pesar, em medir, porque acham que não vai acabar nunca. Mas quando algo está reduzido em quantidade, é escasso, aí você tem que medir com todo cuidado, para que não falte. Então a ideia do cavaleiro do cavalo preto com uma balança na mão é escassez, que pode englobar o quê? Dificuldade econômica, recursos esparcos, principalmente no que se refere a suprir as necessidades, como alimento, como vestuário, entendeu? Moradia, as coisas básicas para que o ser humano tenha uma vida digna. Então se fala aqui de dificuldade econômica, pobreza, tá? Mas essa pobreza não é uma pobreza assim qualquer, mas é uma pobreza por causa e dificuldade econômica gerada por causa da injustiça. Essa é a ideia do cavaleiro do cavalo preto. Por que tiramos essa conclusão? Vamos lá. Quando lemos o versículo 6, olha o que é dito quando surge esse cavaleiro do cavalo preto. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, no meio dos seres viventes, né, dos querubins, que dizia, uma medida de cevada por 1 dinheiro. Uma medida de trigo, pulei uma linha aqui, ó, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. 1 dinheiro, ou 1 denário, em algumas versões da Bíblia, era o salário de um trabalhador, o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. Quando Jesus conta, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da vinha, lembra? Ele conta lá que o dono das terras saiu de madrugadinha, cedinho, ainda escuro, para contratar trabalhadores para sua vinha. E aí encontrou um grupo. Disse, alguém já contratou vocês? Não. Então vão na minha vinha, eu vou dar um denário a vocês. O que é 1 denário? Era o salário de um dia. Então eles iriam trabalhar o dia todo na vinha, do nascer do sol até o pôr do sol, e no fim do dia eles receberiam 1 denário. Então era um valor que equivale a 1 dia de trabalho. Tudo bem? Só que olha o que está dizendo aqui. Uma voz diz para o cavaleiro, quer dizer, mostrando o que ele representa. Uma medida de trigo. Uma medida de trigo era uma porção que dava para uma única pessoa fazer uma refeição.
Então diz uma medida de trigo, quer dizer, uma refeição do dia, por um dinheiro. Então a dificuldade econômica, a pobreza seria tanta, representada aqui por esse cavaleiro do cavalo preto, que uma pessoa, ela só ganharia, ela trabalharia o dia todo só para comer uma refeição. Ela só ganharia o suficiente para fazer uma refeição no dia. Só que a pessoa não vive sozinha. E se for casada? E se tiver filhos? E outra coisa, o próprio Senhor Jesus disse que nem só de pão vive o homem. A gente tem outras necessidades. Vivemos da palavra de Deus, mas também temos outras necessidades. Então uma pessoa que tivesse família, ela poderia até recorrer a um alimento mais barato, que diz aqui a cevada, porque o mesmo um dinheiro, ou seja, o mesmo um denário, que compra uma medida de trigo, um denário dava para comprar 3 medidas de cevada, porque a cevada era aquele alimento não refinado, não era tão nutritivo, não era tão substancial, mas dava para enganar mais a barriga. Então isso está mostrando que, olha a sequência, Cristo veio no seu primeiro advento, o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco. O evangelho vem conquistando. Por causa da vitória do evangelho, o mundo se opõe e aí vem a perseguição aos cristãos. É o cavaleiro do cavalo vermelho. Essa perseguição não vem só por meio de martírio, mas também vem por meio de injustiças, que faz com que pobres em geral, mas em especial os cristãos, passem necessidade. Os primeiros cristãos aqui da época, a gente viu isso nas cartas do Apocalipse, os cristãos que eram comerciantes, que tinham seus negócios, corriam o risco de perder o emprego, ou de perder o seu negócio, de empobrecer, porque não compactuava com as festas pagãs, onde os acordos comerciais eram fechados, onde os negócios eram feitos. Entendeu? Então não se fechava contrato, não se fazia negócio. E aí muitos cristãos eram jogados para a marginalidade, eram vistos com maus olhos, porque não participava dos rituais aos padroeiros das classes profissionais. Entendeu? Então, pela fidelidade a Cristo, muitas vezes o cristão ele acaba perdendo aquele emprego, sendo mandado embora, ou colocado para trabalhar num posto que recebe menos, porque por causa da sua fidelidade a Cristo ninguém quer ele por perto. Isso pode acontecer. Isso não é muita realidade nossa aqui no Brasil, mas tem lugares aí, você é cristão, tem vaga para você não. Cai fora daqui. E aí a necessidade, a fome, o cristão e a sua família começam a passar apertos por causa da necessidade, por causa da sua fé em Cristo. Então olha a injustiça. Então esse o cavaleiro do cavalo preto representa isso. A escassez, a dificuldade econômica por causa da injustiça. Mas aí diz no final do versículo 6, e não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, não é por falta de alimento, porque tem até azeite e vinho, que os barões, os que podem bancar, azeite e vinho é para deleite, é para prazer, é para festa, sabe? É para quem tem dinheiro pode suprir sua necessidade de azeite e vinho. Então não é por falta de produto, mas é por causa da injustiça, onde os pobres acabam ficando mais pobres, enquanto a riqueza se concentra na mão de uns poucos. Então veja que isso já existia naquele tempo. Parou por aí? Não. Vamos avançar. Versículo 7. Agora vamos para o 4º selo. E havendo aberto o 4º selo, agora vem o 4º e último cavaleiro. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, ou do 4º ser vivente, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, um cavalo pálido. Sabe, até a cor do cavalo dava uma ideia de doença, falta de saúde. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder, novamente, foi-lhes dado,
Eles foram autorizados. Eles não estão agindo à rivalia. Eles não estão agindo sem controle. Há alguém soberano que diz, ó, vocês vão poder agir, mas há limites para a sua ação. Vocês vão poder causar estragos, mas há limites ao tamanho do estrago que vocês vão fazer. Tá compreendendo? E quem é que está reinando soberanamente sobre esses agentes? Olhe para o trono do capítulo 4. E o cordeiro que é apresentado no capítulo 5. Está vendo por que primeiro falou do trono e do cordeiro antes de entrar na abertura dos selos? Tudo tem um propósito. Ok? Vamos lá. Então vem a morte montado naquele cavalo e o inferno vem atrás. Seguindo. E foi-lhes dado poder para matar. Poder para matar. Aqui, matar é diferente do versículo que está lá, do matar que está aqui no versículo de número 4. O cavaleiro do cavalo vermelho, quando diz lá que tiraria a paz da terra e os homens se matassem uns aos outros, esse matar uns aos outros é diferente do matar aqui do cavaleiro do cavalo amarelo. Lá no cavalo vermelho, matar tem o sentido de assassinar. Já matar aqui no versículo 8 já denota mais guerra. Já é morte generalizada, já é não é uma coisa mais focada no indivíduo. Entendeu? Tem essas nuances no grego que no português não conseguimos captar direito. Tá? Então vamos lá. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra. Claro, irmãos, a gente não precisa tomar isso aqui ao pé da letra. Então, de cada 100 pessoas, 25 vão morrer. Porque é a quarta parte. Né? Não é isso, irmão. A quarta parte só está enfatizando que o tamanho do estrago é grande. O mal, né, vai ser enorme. E o número de pessoas atingidas, incontável. Entendeu? Então diz aqui, matar a quarta parte da terra. Com o quê? Aí diz, com espada. Tanto a palavra morte, matar, como aqui espada também é diferente. Olha só que interessante. Espada, no versículo 4, a grande espada, ou seja, Macaira Megali. Essa Macaira, eu falei, é uma adaga sacrificial. Era a morte sacrificando os crentes, as pessoas fiéis a Cristo. É o martírio. Já que espada no versículo 8, a palavra é ronfeia. Ronfeia. Essa palavra já denota uma espada para luta, para guerra, que os soldados usavam na luta corpo a corpo. Então aqui espada denota guerra. Então a quarta parte da terra seria morta com espada, ou seja, aqui está falando de guerra, e com fome. Aí fome, que também não é o do cavaleiro preto. Lá é pobreza, por causa da injustiça. Agora aqui não é fome como decorrência também da guerra. Falta de alimentos. Com peste, doenças que assolam a humanidade. E com feras da terra. Então, o quarto cavaleiro, ele traz... Só para recapitular, vamos lá. O primeiro cavaleiro é Cristo. A vitória do Evangelho conquistando vidas. O segundo cavaleiro, o vermelho, e o terceiro cavaleiro, o preto, esses dois focam mais nos crentes. É o martírio, por meio da perseguição religiosa, e a pobreza por causa da injustiça, que também afeta mais especificamente os crentes. Então o segundo e o terceiro cavaleiro, o vermelho e o preto, está focando mais no crente. O quarto cavaleiro, o amarelo, já fala de males mais generalizados, que atingem toda a terra. Mas a igreja, por estar na terra, sofre também as consequências disso.
Então fala que guerra, se estourar uma guerra, a gente não vai sentir as consequências? Se houver uma fome, sabe, uma praga de gafanhoto aí e come a lavoura toda, aí não vai ter feijão, não vai ter arroz, não vai ter soja, não vai ter trigo, não vai ter isso, não vai ter aquilo. A gente não vai ter, sentir o impacto disso? A gente vai até ter dinheiro, mas não vai ter o produto para comprar? E aí? Doenças. Pestes são doenças contagiosas. Olha aí o coronavírus. Aí eu te pergunto. Aí um crente pega o coronavírus, fica doente, vai ser internado. Aí muita gente questiona. Ah, mas não era servo de Deus? Ah, não era profeta na igreja? Ah, não era isso, não era... Não vivia enfiado na igreja, fazendo culto. Sim, nós estamos na terra, irmãos. Então se vier guerra, fome, doenças contagiosas e até a revolta da natureza, quando fala aqui os animais da terra, as feras, pode até ser que você não acorde com uma jiboia na sua varanda ou com um jacaré na sua piscina, mas isso aqui pode se referir à revolta da natureza. Não tem lugares do mundo aí onde vulcões que estavam há décadas ou até há séculos adormecidos entram em erupção? Você acha que uma comunidade de crentes ali que moram nas redondezas do vulcão não vai ser atingido? Se houver um terremoto, só vai cair casa de ímpio, casa de crente não pode desabar. Então a revolta da natureza atinge os crentes também. Uma tempestade, um tsunami, um furacão, em lugares do mundo onde essas coisas acontecem com mais frequência, uma chuva de granizo que quebra toda a vidraça, as telhas das casas, isso pode afetar os crentes também. Mesmo não sendo do mundo, estamos no mundo. Então o que atingiu o mundo como um todo, também atingirá os crentes. Mas Deus está no controle de tudo. Eu ouvi um glória? Glória a Deus. Muito bem. Se você está entendendo, meu irmão, para eu poder visualizar, já que eu não posso te ouvir, escreve glória a Deus aí, rapidinho. Escreve aí, ó, glória a Deus, ou só glória. Só para a gente saber aí que você tá entendendo, ok? Para a gente terminar, que já são que horas aqui? Pronto, já vai dar 9 horas, vamos concluir. Só falta falar agora do quinto e do sexto selos, e aí a gente conclui, ok? Vamos lá. O quinto selo, versículo 9 ao 11, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, o cordeiro vai lá e tira o quinto lacre do livro. Ele diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Preste atenção nesse versículo 9. Quando o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, abre o quinto selo, isso, irmãos, vamos que estão um monte de irmãos aí escrevendo glória a Deus, aleluia, beleza. Muito bem. Quando o Cordeiro abre o quinto selo, João, lembrem, João está tendo uma visão. O que ele está vendo não é o próprio céu, é uma visão representando o céu. Então todos os elementos ali são simbólicos, tá bom? Tenha isso em mente, em nome de Jesus. Com a abertura do quinto selo, João vê um altar. Quem vem nos acompanhando desde o início, inclusive lá na igreja, eu já expliquei que João tem essa visão do céu como se o céu fosse um templo. O templo, o tabernáculo que Moisés construiu no deserto e depois foi substituído pelo templo de Salomão lá em Jerusalém, ele tinha a seguinte planta, né? Tenta imaginar aí, só para você entender. Havia um pátio enorme, um pátio, era cercado, murado. Lá na parte final do pátio, né, porque o pátio era bem amplo na frente, para quem entrava, eu tô entrando na área do templo. Então eu passava pela única porta que tinha na frente, que me dava acesso ao pátio. Ao passar pela porta do pátio, a primeira coisa que eu me deparava era um altar. Porque o templo, propriamente dito, estava lá atrás do pátio, no final do pátio.
Mas entre a porta de acesso ao pátio e o templo propriamente dito que está lá atrás, havia o altar do holocausto e a pia de bronze. Tá? O altar do holocausto era onde eram oferecidos os sacrifícios, os animais que eram sacrificados para Deus. O cordeiro, o novilho, né? Que na religião do Antigo Testamento havia o sacrifício de animais no culto a Deus. João, quando ele tem a visão do céu, nessa representação, ele vê o céu como sendo esse templo. Então ele vê ali um altar. Quer dizer, seria o lugar dos sacrifícios. Só que o que ele vê nesse altar? Diz aqui no versículo 9, que ele viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho. Então, a abertura do quinto selo, João vê os mártires. Aí eu te pergunto, seriam os que foram mortos pelo cavaleiro, o segundo cavaleiro, do cavalo vermelho, que tinha a grande adaga na mão? Olha aí. Então aquele cavaleiro mata os crentes, é a perseguição religiosa, incluindo o martírio. Só que agora, com a abertura do quinto selo, João vê aqueles que foram perseguidos e mortos, sem negar a fé. E a alma deles é visto debaixo do altar, porque nos sacrifícios do Antigo Testamento, quando um animal era sacrificado, antes dele ser colocado, né, em pedaços ali sobre o altar, onde estava a lenha e a ser ateado fogo, o sacerdote jogava na base do altar o sangue do animal. Então, a mesma figura João vê nessa representação do céu com esse altar. Só que ao invés do sangue do sacrifício, ele vê as almas, a vida dos mártires na base do altar. E ele fala debaixo do altar. Então, esses crentes, ou esses mártires, eles foram recebidos por Deus como um sacrifício, como se eles tivessem sacrificado suas vidas pela causa do Evangelho. Por isso que diz aqui, os que foram mortos, cadê o versículo de número 9? Os que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles foram fiéis, eles não negaram a fé e por isso foram mortos. Deus os recebeu em sua presença como um sacrifício. Que coisa linda, né? Oh, glória! Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses santos, esses mártires fiéis, eles clamam por vingança. Mas não, preste atenção, mas não vingança em causa própria. Porque alguém poderia perguntar assim, peraí pastor, Jesus na cruz, o povo que meteu o prego lá na mão e nos pés de Jesus, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão também, quando foi martirizado, apedrejado, Atos capítulo 7, ele também lá, o povo metendo pedra nele, ele disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. Pastor, como é que eu vou associar isso? Quer dizer, aqui na terra, tanto Jesus, mas alguém poderia dizer, mas Jesus é o Filho de Deus, né? Um homem perfeito. Mas Estevão pediu que Deus não levasse em conta o que aqueles homens estavam fazendo com eles. E aqui as almas no céu, ali no altar, diante de Deus, pedindo vingança. Como é que eu concilio essas duas coisas? Eu acho que eles não tinham que também pedir misericórdia lá do céu? Mas tem um porém. Tem um porém. Primeira coisa, esses mártires, eles não estão pedindo justiça em causa própria, ou seja, eles não estão querendo se vingar. Eles não estão querendo que seja retribuído o que foi feito a eles. Eles estão, na verdade, querendo que a justiça de Deus seja feita. Porque quem os matou em oposição a Deus. Então, eles estão pedindo que Deus
reivindique a vida deles, que foi morta, como uma demonstração da oposição ao mundo, ao próprio Deus. Então Deus, eles nos mataram porque te rejeitaram. Eles derramaram o nosso sangue porque resistiram à tua palavra. E o Senhor vai deixar isso impune? Senhor, senta chumbo grosso no lombo deles. Porque é a ti que eles rejeitaram, e não a nós. Está compreendendo? Então, por isso que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que Deus se agradou dele. E diz que o sangue de Cristo fala melhor que o sangue de Abel. Abel não foi morto? Foi morto, foi assassinado pelo seu irmão Caim. Como é que Deus falou? Caim, cadê Abel? Ah, não sei, Senhor. O que foi que você fez, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão, o que Deus estava querendo dizer? Você fez algo, Caim. E a vida que você derramou, a vida que você tirou do seu irmão, pede vingança. Então, o sangue do justo Abel pedia uma retribuição, que Caim fosse punido pelo que fez. Mas o sangue de Cristo fala melhor que o sangue de Abel, porque enquanto o sangue de Abel pedia que a justiça de Deus fosse feita vingando a morte de Abel, o sangue de Cristo clama pedindo misericórdia. Então o sangue de Cristo fala melhor por isso. Mas tudo bem, vamos adiante. Aí qual é a resposta de Deus para esses que estão ali, os mártires? Versículo 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha só. Aguardem um pouquinho aí, foi a resposta de Deus. Eu não esqueci, não. Eu vou dar a justa retribuição. Só que tem uma quantidade de outros que também virão para cá como vocês vieram. Também serão martirizados. Quando esse número estiver completo, aí eu vou e dou a justa retribuição. Mas deixa esse número completar. Então não chegou o tempo ainda. Enquanto isso, todo cristão que está sendo morto, foi, está sendo e será, até a segunda vinda de Cristo, morto, esta vida está sendo recebida por Deus como um sacrifício. E Deus não vai deixar por esquecido. Veja que foram dadas vestes brancas compridas, né, esvoaçantes, àqueles que estavam ali. Quer dizer, isso fala da justiça de Cristo. E foi dito que eles repousassem um pouco mais. Então, desfrutem do seu descanso até o dia da ressurreição. Quando fala descanso, não é que eles estejam dormindo, não. Quem morre está dormindo, está apagado. Não, é porque cessou o sofrimento aqui. Quem parte deste mundo e vai para a presença de Deus, está descansando no sentido de que não é mais afligido, não é mais alcançado pelas tribulações desta vida. Então está descansando nesse sentido. Então desfrute aí da presença de Deus, desfrute desse momento de adoração na presença do Rei, até que chegue o dia da ressurreição. Beleza? Muito bem. Esse foi o quinto selo. Vamos para o sexto e último selo. O último, porque ainda tem o sétimo, que fica no capítulo 7. Isso a gente vai deixar para a próxima oportunidade. Hoje é terça, então na quinta-feira a gente vai falar sobre o capítulo 7. Versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Antes de continuar lendo, vamos lá. Por hoje esse vai ser o sexto e último selo que a gente vai falar. Recapitulando. Primeiro selo, cavalo branco. Cristo triunfando pelo poder do Evangelho com a sua igreja. Segundo selo, da ocasião ao segundo cavaleiro, vermelho, que vem com uma espada, uma adaga sacrificial, para tirar a paz da terra, para que as pessoas se matem. Assassinato. Então está falando da carnificina, perseguição religiosa. Ok? Terceiro selo fala do terceiro cavaleiro, preto,
cujo cavaleiro vem com a balança na mão, fala de dificuldade econômica e pobreza por causa da injustiça, também com foco mais nos cristãos. Quarto selo, ocasião do quarto cavaleiro, o amarelo. É onde vem aquelas tribulações mais generalizadas, a espada representando a guerra, a fome também, e vem também peste e feras da terra, ou seja, a revolta da natureza. Então tudo que acontece, as catástrofes naturais, está tudo incluído. Isso atinge tanto os crentes quanto os descrentes. Ok? Quinto selo, a visão dos mártires lá debaixo do altar, naquele céu simbólico que João está vendo. Provavelmente os mártires ceifados pelo cavaleiro do cavalo vermelho, o segundo cavaleiro. Tudo bem até aí? Agora vem o sexto selo. O sexto selo descreve, antes de ler já vou explicando, o sexto selo descreve o juízo de Deus. Ok? Muito bem. Então, o dia do juízo é descrito aqui. Então você vê que esses 6 selos, eles abrangem todo o período da igreja. Vai desde a vinda de Cristo para morrer pelos nossos pecados, o cavaleiro branco, até o final da atual dispensação com o dia do juízo. Descrito aqui no capítulo, no sexto selo. Tá? Vamos lá, vamos ver a descrição. Chamo sua atenção novamente. Muito do que está sendo dito aqui, o que a gente vai ler agora, é simbólico, é representativo. Tá? Eu vou ser mais específico quando a gente chegar na determinada passagem do versículo. Perguntas que já até me fizeram, né? Eu vou falar já para vocês. Que as pessoas querem dar uma explicação científica ou naturalista para a coisa. E a gente tem que entender, o Apocalipse é em sua boa parte simbólico. A gente não pode forçar a literalidade ao pé da letra nos mínimos detalhes. Tá bom? Vamos lá então. Então olha a descrição do dia do juízo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício. O saco de silício era um tecido grosseiro, sabe? Que escuro. E a lua tornou-se como sangue, ficou avermelhada. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então aqui, até aqui, o que a gente já está vendo? Que no dia do juízo haverá uma reviravolta na criação. E essa linguagem, o sol escurecer, a lua ficar vermelha como sangue, sabe? São figuras que, claro, a gente tenta imaginar isso, mas toda essa descrição simbólica tem como objetivo imprimir o quanto o pavor, o terror e o desespero virão sobre o ímpio no dia do juízo. Lembre, essa descrição do dia do juízo é essa catástrofe, é esse horror para o ímpio. Porque a igreja vai estar com Cristo. A igreja não vai passar pelo terror do dia do juízo. Porque o dia que é terrível para o mundo será glorioso para a noiva do Cordeiro. Está compreendendo? Então essa descrição é a impressão que o mundo ímpio terá quando chegar o dia da ira do Cordeiro. Está compreendendo? Então, veja bem, na numeração, qual é o selo que dá aqui para a gente a descrição do dia do juízo? Qual é o selo? O sexto selo. Gravou aí? Como é que você representa o sexto? Não o número 6? Muito bem.
Então, olha, você já tem um 6 aí. Olha os aspectos da criação que são atingidos com a abertura do sexto selo. Diz aqui, ó, primeiro, um grande tremor de terra. Segundo, o sol tornou-se negro, como saco de silício. Terceiro, a lua tornou-se como sangue. Olha. Quarto, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos, abalada por um vento forte. Quinto, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Sexto, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O sexto selo dá a descrição do dia do juízo que atinge 6 aspectos da criação. Sexto selo, 6 aspectos da criação sendo atingidos. Já temos meia e temos o segundo meia. Está faltando um terceiro meia, que a gente vai ver agora. Mas eu disse aqui que já me fizeram perguntas que queriam uma resposta científica. No versículo 13, antes da gente continuar, diz assim: as estrelas cairão do céu. Aí uma vez alguém perguntou: mas pastor, nós sabemos que as estrelas são astros luminosos, são verdadeiros sóis. Tem estrelas que são milhares de vezes maior do que o nosso Sol. Só o nosso Sol é milhares de vezes maior do que a Terra. Então, se o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, é pequena, se a Terra se aproximar mais do Sol já acaba tudo, como é que as estrelas vão cair na Terra se as estrelas são muito maiores do que a Terra, né? A gente vê pequenininha porque estão a milhões de anos-luz da gente. Gente, primeiramente, já enfatizei, a linguagem é simbólica. E o quadro pintado na nossa frente é para descrever o terror que será impresso sobre os ímpios. Será o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Mas, se isso aqui for acontecer literalmente, eu entendo mais que simbólico, mas pode ter uma parte aqui mais literal. O que poderia ser as estrelas caindo sobre a Terra? Pode ser uma chuva de meteoros. Pode ser uma chuva de meteoros, que do ponto de vista aqui do observador, quando um corpo sólido, uma rocha, né? Por exemplo, um fragmento do tamanho de um micro-ônibus, uma pedra, vem do espaço. Ela é originalmente do tamanho de um micro-ônibus, mas quando ela entra na atmosfera, ela fica incandescente, a gente vê aquele risco no céu, mas ela implode antes de atingir o solo. Então não vai matar ninguém até então, né? Agora se for um meteoro do tamanho de uma casa de porte médio, aí chegaria a atingir o solo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ou está sendo descrito aqui uma chuva de meteoros, que como a gente observa daqui seria estrelas caindo do céu, ou existe uma outra possibilidade, é que isso aqui é apenas simbólico mesmo. João via as estrelas caindo, mas é apenas uma forma de descrever como o universo entrará numa convulsão no momento em que Deus entrar em juízo com essa terra. Mas está descrito de uma forma simbólica. Tá bom? Então fica aí a explicação para quem é mais científico, para quem gosta de uma explicação mais realista. Pronto. Nem tudo aqui precisa ser levado ao pé da letra. Agora, o quanto disso aqui é simbólico e o quanto disso é literal, aí só quem tiver naquele grande dia vai saber. Nós vamos estar, porém, do lado de Cristo. Ok? Glória a Deus. Muito bem. Então vimos 6 aspectos da criação. O sexto selo mostrando 6 aspectos da criação. Diz ainda no versículo 14, o céu retirou-se como um livro, como se o céu fosse uma cortina que fosse enrolada, né? E os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Haveria aí uma dança das cadeiras em relação aos continentes, às ilhas, mas tudo isso é para mostrar o terror disso sobre os ímpios. Versículo 15. Agora nós vamos ver as classes sociais
para quem o juízo vem. Que tipos de pessoas terão que enfrentar o justo juiz? Nós vimos já o sexto selo, meia, atingindo 6 aspectos da criação: sol, lua, estrelas, terra, ilhas, dá 6 no total. Agora olha as classes de pessoas a quem o juiz vem encarar. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos. E aí engloba, porque aqui está falando das classes altas, as classes que têm poder, influência, riqueza, reis, tribunos, poderosos, autoridades, todo mundo. E aí, tirando os que têm poder, aí vem a classe, a base da pirâmide, que é sintetizado em e todo servo e todo livre. 6. Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, 6 classes de pessoas, né? Sendo que ali todo servo e todo livre está junto, tá, gente? Porque quem não é autoridade ou era livre ou era servo, mas era o restante da humanidade. Ou seja, o juízo virá para todos, para todas as classes de pessoas. Não importa se o indivíduo era rei, não adianta se era imperador, não adianta se era juiz, magistrado, político, não interessa. Milionário, magnata, era o rei dono de poços de petróleo, não interessa. Não se arrependeu de seus pecados, não se converteu a Cristo, não andou humildemente com seu Deus, vai enfrentar a ira do Cordeiro. E a forma como é descrita, o pavor que vai tomar esses ímpios, independente da classe social, independente da quantidade de dinheiro, independente do poder econômico, político, da influência que tenha na sociedade, independente disso tudo, o juízo virá para todos. E quando o dia do juízo chegar, as amizades, os contatos, a riqueza, isso não vai poder livrá-los. Não poderá livrá-los da ira do Cordeiro. Por isso diz aqui que o terror será tão grande que eles prefeririam a morte. Eles vão dizer para as montanhas, para os rochedos: nos escondam, nos escondam da ira do Cordeiro, é chegado o dia da prestação de contas e nós estamos terrivelmente apavorados. Nos escondam, montanhas, nos escondam, rochedos, nos encubram, desabem em cima da gente e nos escondam. Porque a reação de todo aquele que tem uma consciência pesada é querer se esconder de Deus. Lembra de Adão no Éden? Fez besteira. Eva estava ali também. Fez besteira também. Quando Deus disse: Adão, cadê você? Opa! Correram, se esconderam. Essa é a reação natural do homem quando peca, quando se afasta de Deus. Você está entendendo? Então todos esses aqui, independente de riqueza, poder, qualquer coisa que tenha, quando eles verem que chegou o dia da ira do Cordeiro, não terá para onde fugir. Nos escondam, montanhas, é o que eles dizem. Nos esconda daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quem é que vai escapar? A resposta, você sabe: ninguém.
todos que não se arrependeram, não confessaram a Cristo como Senhor e não o serviram amando-o de todo o coração, terão que enfrentar a ira do Cordeiro. Esse foi o sexto selo, atingindo 6 aspectos da criação e revelando a ira do Cordeiro para as 6 classes de pessoas. 666. Você está vendo? Porque o 6, enquanto o 7 no Apocalipse representa a perfeição, o 6 representa aquilo que é humano, aquilo que é imperfeito. Sabe? O 6 está perto do 7, mas nunca chega ao 7. Então é o esforço humano em querer alcançar a perfeição, mas sempre falha quando tenta atingir a perfeição. O 6 tem essa força de mostrar. Por isso que o mundo foi criado em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia. Então, o 6 simboliza aquilo que é humano e imperfeito, que não consegue atingir a perfeição, por mais que tente. Tá claro? Mas isso vai também ser desenvolvido mais adiante para a gente entender o futuro, quando a gente vê sobre o 666. Muita gente tem curiosidade, né, sobre o número da besta. Já estou lançando aqui umas pinceladas para quando a gente chegar lá você não ficar tão surpreso com o que a gente vai aprender, tá bom? Então, povo de Deus, terminando aqui, obrigado por vocês que estão até agora nos acompanhando, mas hoje falamos bastante, mas eu creio que foi bem enriquecedor o entendimento do capítulo 6 de Apocalipse. Então a gente já vai concluindo aqui. Alguém diz, pastor, mas não são 7 selos, ficou faltando o último. Pois o último selo só vai ser aberto no capítulo 8. Mas entre o capítulo 6, que termina com o 6º selo, e o 7º, que só vai ser aberto no 8, como se abrindo um parênteses aqui, nós temos o capítulo 7, que vai ser o assunto do nosso próximo encontro, na quinta-feira, nesse mesmo horário das 19, a partir das 19h30, tá bom? Então até lá, vai preparando seu coraçãozinho, vai lendo o capítulo 7 de Apocalipse, que a gente tem muito que aprender ali também. Mas o resumo disso tudo é, se tudo isso está acontecendo, se os selos foram abertos e tudo isso foi se desenvolvendo, como a gente estudou hoje aqui, é porque isso faz parte do propósito de Deus. Veja que isso era o rolo de livro sendo desenrolado, era o seu conteúdo sendo revelado. Logo, Deus está executando o seu plano e a redenção está sendo executada, está sendo cumprida o plano da redenção também em relação à igreja. Então, não desanime, meu irmão. Por maior que seja a luta, por mais aflições que esteja passando, coisas inexplicáveis te atingem, você pode imaginar. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ela passará por aflições. Como Jesus disse em João 16,33. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Eu sei que às vezes a gente prolonga demais, mas a palavra de Deus, para você entender, a gente precisa fazer esse passeio na Bíblia. A gente precisa citar as referências. E Apocalipse não é um livro fácil, tá? Eu já li, já reli muitos livros sobre o Apocalipse. Aprendi vários pontos de vista sobre o Apocalipse. E assim, hoje eu estou passando para os irmãos o ponto de vista ou a interpretação que de tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei, é o que eu vi que, não, isso aqui é o que mais tem a ver com a harmonia, com o conteúdo bíblico em geral. Então veja que a gente está sempre comparando com o Antigo Testamento, comparando com outras referências, porque a Bíblia ela se explica. Não adianta eu chegar aqui para você e dizer, isso aqui quer dizer isso. Sim, eu tirei isso de onde? Da minha cabeça? Ou porque alguém me disse? Não. Vamos comparar. Tem outra passagem paralela aqui que ajuda a lançar luz sobre esse significado. Aí a gente encontra, confronta, compara, vê as similaridades. A gente precisa ir lá no texto original no grego para entender o sentido, como aquela diferença de espada como adaga, espada para guerra. E assim a gente vai sendo enriquecidos. Então, irmãos, que
Que Deus em Cristo te abençoe. Até quinta-feira, nosso próximo encontro, para falarmos do capítulo 7 do Apocalipse. Compartilhe esse vídeo, convide pessoas. Quem quiser assistir ao vivo e pode estar às 19h30 online aqui com a gente, ligadinho. Lembre as pessoas, olha, vai começar. Se não, mande aí o que vai ficar disponível no Facebook e aí Deus seja glorificado. Tá bom? Vamos agradecer a Deus? Meu Deus eterno, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por termos falado da Tua palavra. Eu tento resumir, Senhor, mas é um assunto tão rico e tão vasto que a gente se prolonga e se deixar a gente fala a noite inteira. Mas que o objetivo, Senhor, tenha sido alcançado, pois o meu propósito aqui, Senhor, é me dispor em Tuas mãos, é me colocar à Tua inteira disposição para explanar a Tua palavra e torná-la compreensível aos Teus filhos. Meu Deus, eu espero ter conseguido realizar bem o meu trabalho, ter feito da forma que o Senhor quer e dando o meu melhor aqui, Senhor. Então, que o Senhor me ajude também a sempre prosperar nisso, melhorar cada vez mais, ser aperfeiçoado no exercício desse dom que é sublime de ensinar a Tua palavra. E que o Teu povo dê lugar ao Teu Espírito também para que assimile a Tua palavra. Está aí para as pessoas poderão ouvir quantas vezes quiserem, vai ficar disponível esse vídeo. Meu Deus, e que ouçam, e ouçam novamente. Se não concordarem, eu tiver outro ponto de vista, amém. Não vamos brigar por causa disso. Todos podem entender de outra maneira, mas expus aqui, explicando os detalhes, dando as razões porque cremos assim e porque aceito que esta seja o ponto de vista mais coerente com as Escrituras. E que assim, meu Deus, todos nós cresçamos na graça e no conhecimento para melhor fazer a Tua vontade na terra. Que o Teu povo seja abençoado mais e mais. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. E até quinta-feira, novamente a partir das 19h30. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.